Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O México tem uma nova presidente. Claudia Sheinbaum é a primeira mulher a assumir o cargo no país. A cerimônia de posse contou com a presença de vários chefes de Estado, incluindo o presidente Lula. Claudia Sheinbaum venceu as eleições com 59% dos votos. Durante a cerimônia de posse, a nova chefe de Estado recebeu a faixa presidencial, jurou desempenhar o cargo com, abre aspas, lealdade e patriotismo, fecha aspas, e disse que esse é um momento de transformação. Quais desafios Sheinbaum enfrentará durante o seu mandato? Quais serão suas prioridades nos primeiros meses de governo? Como será tratada a sempre polêmica questão dos imigrantes que tentam acessar o rico país vizinho, os Estados Unidos? O JR 15 Minutos de hoje procura entender essa nova liderança e o que a sua posse significa para o futuro do México com Roberto Georg Ibel, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Todos que estão aqui ouvindo o podcast, sempre uma satisfação conversar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista, Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Ari, seja bem-vindo também. Claudia Sheinbaum é a primeira mulher a assumir a presidência do México. Quem é essa nova liderança política da América Latina, hein, Ari? Olá, Leandro, professor Roberto, tudo bem? Olha, estou olhando, ela tem 62 anos e é formada em física. Por isso ela é conhecida como a doutora. Sheinbaum entrou na política há 14 anos e foi governadora da cidade do México entre 2018 e 2023. Ela assume no lugar de Andrés Manuel López Obrador, um político tradicional com forte ligação com outras lideranças de esquerda da América Latina. López Obrador a indicou como candidata. E aí eu pergunto ao professor Roberto, qual foi a trajetória política da Claudia Sheinbaum que garantiu a ela, primeiro, a indicação e depois a eleição como primeira mulher na presidência do México? Olha, Ari, eu acho que pela experiência da agora presidente Claudia Sheinbaum no governo, da cidade do México, que é, apesar de ser a capital do México, é uma das unidades do Estado mexicano mais ricas, um dos estados mais ricos do México e que tem uma série de desafios por ter uma grande população, por ter também desafios de ordem política, de ter que lidar com uma oposição muito forte, uma oposição tradicional muito forte. Eu acredito que tudo isso acabou capacitando a presidente Sheinbaum para a candidatura, além de que também, Ari e Leandro, ela representa hoje um novo movimento na política mexicana. Embora ela seja uma presidente de esquerda, que segue o projeto político de López Obrador, é uma esquerda que eu gosto tanto de traçar paralelos, semelhante àquela esquerda que nós temos no Chile hoje, sobre o governo do presidente Gabriel Boric, que é uma esquerda, ao mesmo tempo, progressista, mas que também entende a necessidade de dialogar com a oposição, de tratar temas polêmicos, como foi apresentado aqui no começo do podcast, como a migração, e também tratar de questões econômicas, entendendo que o Estado não tem como resolver todos os problemas da economia. Acho que tudo isso acabou calibrando Sheinbaum para ter uma vitória em um país que estava muito fragmentado politicamente, mas que é uma vitória considerável com quase 60% dos votos e uma grande popularidade, eu diria. Além de ser a primeira presidente mulher do México, é uma das primeiras presidentes que foi governadora da cidade do México, e aí em várias décadas. Então, acho que esse conjunto acabou capacitando e colocando Sheinbaum como o nome preferido pela população mexicana nas eleições deste ano. Agora, professor, o senhor citou aí que a gente, no início do podcast, falou sobre a imigração mexicana para os Estados Unidos. Eu queria continuar falando sobre outra polêmica agora, porque foi aprovada no México uma reforma do judiciário que também tem dado polêmica. Ela inclui uma mudança inédita que prevê que todos os juízes do país sejam eleitos. López Obrador fez questão de aprovar essa medida antes da posse de Sheinbaum. A reforma deve garantir maior influência do governo mexicano sobre o judiciário do país? Quais são os efeitos disso para a democracia no México? Esse é um tema já muito recorrente. A Argentina tentou fazer isso no passado também. A Venezuela faz a sua maneira. Então você tem governos de esquerda do passado, governos de esquerda no presente, que tentam seguir esse tipo de reforma política. Mas até mesmo os Estados Unidos teve essa discussão em um passado não muito recente. A grande questão do México eu não vejo uma tentativa de influência do executivo no judiciário.
mas sim uma tentativa do executivo, apoiado por parte do legislativo, de evitar, né, a infiltração de grupos ligados, inclusive, ao crime, ao narcotráfico, em esferas judiciais. Essa é a grande preocupação. E evitar que você tenha, né, como a própria imprensa mexicana fala, oligarquias dentro do judiciário, que é um problema histórico da sociedade mexicana. Então, essa reforma foi muito nesse sentido, né? Claro que é um experimento político e social muito complexo, né? A população eleger juízes, isso precisa passar por um processo, evidentemente, de autoridades independentes, do Ministério Público, enfim, do próprio Legislativo, e que pode trazer, se bem aplicado, talvez, um resultado esperado para aqueles que fizeram essa reforma de combater, né, a presença do crime organizado nas esferas judiciais do México. Agora, professor, o México tem ao seu lado um dos maiores mercados consumidores do mundo, o que faz bem, vamos e venhamos, para qualquer economia. Mas, ao mesmo tempo, esse vizinho poderoso, os Estados Unidos, tem muita influência na política mexicana. Qual é a situação atual da relação entre México e os Estados Unidos? Eles estão se dando bem, estão conversando bem como vizinhos? Olha, Ari, eu te respondo com uma expressão que eu ouvi poucos dias atrás de um diplomata mexicano. Ele disse que um espirro nos Estados Unidos é uma pneumonia no México, né? As relações entre os dois países são relações históricas. Boa parte do território mexicano foi perdida para os Estados Unidos no século retrasado, né? Mas, como você bem colocou, o principal mercado, 82%, para ser mais preciso, das exportações mexicanas são para o México, o restante para o Canadá e o restante para a China e alguns países europeus, né? Então, o México depende muito do que acontece nos Estados Unidos, seja em matéria comercial, matéria política ou até mesmo matéria migratória. Então, eu diria o seguinte: nós temos hoje um novo governo no México, da Claudia Sheinbaum, que segue, em certa medida, né, o roteiro político de López Obrador, mas há uma grande expectativa para quem será eleito presidente nos Estados Unidos no começo de novembro, se for o republicano Donald Trump ou a vice-presidente democrata Kamala Harris. Eu acredito que, dependendo de quem vencer essas eleições, essa tônica das relações entre os dois países tende a mudar. Mas é fato que o que acontece nos Estados Unidos influencia o México. Isso acaba limitando também, Ari e Leandro, quem está ouvindo aqui o podcast, as ações de política externa do México. Todo cálculo, todo passo que o México dá a nível de política externa depende também do que isso implica nas suas relações com os Estados Unidos. Agora, professor, mas essa influência dos Estados Unidos, se for eleito o Trump, se for eleito a senhora Harris, essa influência de quem for eleito, porque, por exemplo, a gente imagina que o Donald Trump, assim que for eleito, vai querer bater de frente com o governo, até porque é uma mulher, e o Donald Trump tem uma relação não muito amistosa com mulheres. Ele anda falando mal, inclusive, da adversária dele. Mas se for a Kamala Harris, essa relação mulher com mulher, isso fica mais fluida? A relação pode ficar mais fluida, eu diria? Olha, se a gente pegar como um exemplo histórico, Ari, por exemplo, quando no Brasil nós tínhamos a presidente Dilma Rousseff, você tinha presidentes mulheres na Argentina, no Chile, em que existia uma boa cooperação entre os três países, talvez a gente poderia replicar isso no caso do México com os Estados Unidos. Mas eu acho que, além dessa questão de gênero, que é sim uma questão importante, eu diria até histórica, né, se a gente olha na perspectiva política, é a questão de agendas, né? Evidentemente, a agenda do Partido Democrata de Kamala Harris é menos restritiva à imigração do que do governo Trump. E é justamente isso que o México quer construir, uma boa relação, inclusive na temática de imigração, né? O México, por exemplo, hoje começa a aplicar necessidade de vistos para ingressarem no seu território. Por exemplo, se hoje um brasileiro querer ir para o México, precisa de visto. Então, acho que esse tipo de cooperação de agenda ficaria mais fluido, ficaria mais direto, e talvez nós teríamos até uma sinergia maior entre Sheinbaum e a vice-presidente Kamala Harris, se ela for eleita em novembro. A questão migratória é importante nas relações com os Estados Unidos, mas também afeta o próprio México. Muitos migrantes querem ir para os Estados Unidos, mas acabam ficando em território mexicano. O governo do México está conseguindo lidar internamente com essa questão? Ele conseguiu, Leandro, durante o governo López Obrador, impor algumas restrições, né? Como fechamentos temporários da fronteira sul do México com os países da América Central, a necessidade de vistos de boa parte dos migrantes para ingressar no território mexicano, mas mesmo assim é um tema que apenas o México não conseguirá resolver. Eu vejo sim que há uma boa perspectiva no governo de Sheinbaum de tocar no tema da migração,
mas com a cooperação de outros países, especialmente da América Central, como Guatemala, Honduras, El Salvador, né, Belize. Nicarágua não, porque Nicarágua hoje é uma ditadura que está praticamente isolada em toda a América Latina, né? Mas a gente percebe como dizia o Rousseau, né, o filósofo e cientista político, há uma vontade política do México em tratar o tema da migração, até para evitar que se tenha uma crise migratória, uma crise humanitária em decorrência da mobilidade humana. Agora, professor, vamos mudar um pouco o foco aqui, vamos falar de economia. O Banco Mundial informou que no ano passado a economia mexicana cresceu 3,2%. Pelo segundo ano seguido, a economia passa dos 3%. Além disso, a taxa de pobreza caiu de 43,9% em 2020 para 36,3% em 2022. Ou seja, mais ou menos 8 milhões e 800 mil mexicanos saíram da pobreza. Ainda assim, o senhor diria que a Cláudia Sheinbaum recebe uma economia ainda em dificuldades? Eu acredito, Ari, que a única dificuldade que ela tem é justamente uma dificuldade que nós temos aqui no Brasil, né? Que é a questão das contas públicas. Há um alto índice de endividamento do governo mexicano, de comprometimento do orçamento, que dificulta até mesmo a adoção de políticas públicas para a sociedade mexicana, para combater a imigração irregular, enfim. Mas, de certa maneira, hoje o México é a 13ª maior economia do mundo, a segunda maior da América Latina após o Brasil. O México hoje ele trilha caminhos muito parecidos com os do Brasil. Apresenta uma estabilidade, uma nota de crédito, né, uma confiança dos investidores. Talvez o único problema de Sheinbaum será realmente resolver este problema das contas públicas, mas que isso não acaba afastando investidores ou não acaba afetando até o rumo do crescimento econômico mexicano, que afeta, sim, de fato, os Estados Unidos. Se a economia dos Estados Unidos for mal ou piorar com o próximo presidente, certamente isso terá consequências muito graves para a economia mexicana. Professor, uma perguntinha rápida. Como é que o senhor acha que o governo mexicano, da Sheinbaum, vai atrair o investimento externo, hein? Ele hoje, o governo mexicano, e isso ficou muito claro na campanha da Sheinbaum, é a diversificação de parcerias, claro que dentro desse guarda-chuva de influência dos Estados Unidos, né? Eu vejo muito o México olhando para 3 regiões especificamente, para a China e para o Sudeste Asiático, de certa maneira, um olhar também para a União Europeia, até olhando se esse acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia não vingar, talvez traga possibilidades para o México, e também para o continente africano. O México tem aumentado parcerias abertas, inclusive representações diplomáticas, tanto na África, mas também em países específicos da Ásia Central. O México tem expandido sua rede diplomática, né, buscando atrair novos investidores. Então, eu diria que são 3 regiões estratégicas para a diversificação das parcerias mexicanas. Com relação ao Brasil, professor, o senhor acha que qual é o investimento que a gente pode trocar com os mexicanos a partir de agora? Essa é uma questão muito delicada, Ari, porque o Brasil e o México competem em alguns setores estratégicos, né, de fabricação de veículos, de manufaturas, de commodities, inclusive, né? Mas há uma parceria, eu diria, muito interessante entre Brasil e México no setor de serviços, né? Muitas marcas brasileiras hoje estão presentes no México, serviços financeiros, serviços de logística, inclusive, e aqui no Brasil nós temos presença de redes de supermercado, de alimentação, enfim. Então ali eu acho que é um nicho que é interessante para os 2 países explorarem, né? Não necessariamente na indústria manufaturada ou até mesmo em setores que são competitivos, mas o setor de serviços e, evidentemente, de turismo, eu acho que são 2 áreas de potencial cooperação entre 2 países que, repito, são competidores aqui na região. Agora, professor, o senhor falou aí que a relação econômica entre Brasil e México é delicada, principalmente porque os 2 são produtores de petróleo e têm uma economia em desenvolvimento, né? Mas o presidente Lula acompanhou a solenidade de posse da Cláudia Sheinbaum lá no México e elogiou a nova presidente mexicana. Minha pergunta é a seguinte: como é que fica a relação do México com o Brasil com a nova presidente no poder? Olha, até o que eu escutei muito recentemente de diplomata mexicano é que são relações de amizade. Hoje o Brasil e o México compartilham vários valores em comum, governos de espectros políticos próximos, então eu vejo que é uma relação muito positiva, claro, né, com os limitantes da integração regional. O Brasil olha para o modelo de integração regional, enquanto que o México olha para o outro, mas eu acho que tendem a ser relações muito positivas nos espectros mais
ampliados possíveis: econômico, comercial, político, cultural, acadêmico, serviços, de turismo, enfim, em todos os setores há potencial para uma boa cooperação entre os países. Chegamos ao fim dessa edição do JR 15 Minutos. Agradeço a participação de Roberto Georg Ibel, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Leandro, Ari. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E agradeço também, claro, a presença do meu amigo Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Valeu, Ari. Valeu, obrigado, tamo junto. Quando precisar, tô aí. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e, claro, nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!